Oi, amigos do canal, tudo bem? Bom, hoje a gente tem uma convidada ilustre aqui no canal. Eu acho que a gente fala muito aqui de futebol feminino, muito da importância não só do futebol, como de levar as atletas para essa iniciativa. E hoje a gente trouxe aqui a Thaís, já foi goleira do Santos, já foi goleira do São Paulo, foi para a Espanha, trabalhou em muitos lugares e agora está como coordenadora da base do Santos. Muito obrigada, Thaís. E aqui do meu lado, ou aqui embaixo, não sei como que está para você, a Anitta Efraim, para me ajudar nessa entrevista. Muito obrigada, Thaís. Imagina, de nada. Tudo bem, Anitta? Boa Tudo noite. bem, Thaís, é um prazer falar com você, que coordena um projeto tão importante. A gente sabe que futebol feminino de base no Brasil é realmente, infelizmente, é exceção, né? Ter um projeto tão grande e coordenado. Pois é, a base, né, a categoria de base masculina no Brasil já é uma luta, feminina ainda mais, né? E é bem recente. Eu iniciei esse trabalho no começo desse ano, né? E, enfim, a base do Santos tem apenas 2 anos. 3 anos. A gente está entrando no terceiro ano. Uhum. E como para você é assim, como você vê hoje o futebol feminino de quando você ingressou no futebol para quando hoje essas meninas que você entra em contato, você acha que pelo menos teve uma evolução, tá? Existe uma importância diferente, um olhar diferente para esse futebol? Eu acho que a maior evolução, assim, né, o que mudou mais foi fora dos campos, entendeu? Principalmente. Foi como as pessoas veem a mulher, a atleta de futebol feminino, como as pessoas aceitam que a mulher goste desse esporte, pratique esse esporte, ou consuma esse esporte da forma que for. Enfim, acho que a maior mudança que ocorreu foi realmente fora dos gramados. Dentro dos gramados, a gente vê mais competições, competições para base, que antes não existiam. Na minha época não existia nenhuma competição para base e nem tinham equipes de base. Eu, com 14 anos, já estava no São Paulo profissional. Então, hoje em dia, a gente tem algumas diferenças aí de organização, o que é super importante também. E o acesso do público à informação também, né? A internet fez com que as coisas mudassem muito. E a cobrança também, né, Thaís? Com o público mais interessado, tem uma cobrança em cima das instituições para que o futebol feminino seja levado mais a sério também, né? Quando a sociedade cobra, não tem muito jeito. Aí veio essa história da Conmebol, de que os times que vão participar das competições têm que ter um time feminino. Você acha que também ajuda essa força de quem acompanha, de quem gosta do futebol feminino? Não, com certeza. É essencial saber que o futebol feminino, o futebol de mulheres, é um produto que as pessoas querem consumir. Na verdade, essa obrigatoriedade, ela partiu da FIFA. Uhum. A FIFA foi quem, enfim, repassou para a Conmebol e a Conmebol para a CBF. Mas a FIFA obrigou não porque, enfim, ela é caridosa nem nada disso, é porque realmente foi feito um estudo e a modalidade não, a categoria dentro da modalidade de futebol que mais cresceu nos últimos anos foi o futebol feminino. Então, é o número de praticantes, né? Uhum. Então, o que a FIFA fez foi realmente começar a trabalhar mais incisivamente num público que ela estava deixando de lado e que pode ser, enfim, um consumidor super importante que faça com que eles tenham maiores ganhos, né? Então, Uhum. o que a FIFA fez foi somente investir e obrigar para que tudo isso aconteça, porque realmente eles sabem que eles vão ter um retorno super interessante. Uhum. E você falou até que não existia um calendário. Como é hoje o calendário anual das categorias de base? Quais são os campeonatos, quais são as divisões das categorias de base do feminino? Bom, divisões a gente não tem. A gente tem alguns campeonatos mais amadores, mas tem o campeonato da federação, né, paulista, e a gente tem o campeonato brasileiro. Então, basicamente, são essas duas competições. Para a categoria sub-14, por exemplo, também tem a Liga de Desenvolvimento, que é a Conmebol que promove, mas esses são os principais campeonatos que a gente tem. A gente tem campeonatos também da seleção, né? Tem Mundial, Sul-Americano, mas dentro do Brasil e dentro
digamos assim, do estadual, né, tem a Federação Paulista, que compete, que criou também o Paulista. Esse ano a gente teria, pela primeira vez, o primeiro Paulista Sub-15. Só que, infelizmente, provavelmente ele vai ser adiado, né, para o ano que vem, porque eles vão priorizar competições que já existiam, que já aconteciam, né. E, Thaís, quais que são as categorias que tem dentro da base do Santos? Queria que você contasse um pouco mais da base do Santos. A partir de que idade uma menina pode começar a jogar no Santos? E o Santos masculino tem um trabalho interessante de captação de jogadores via Escolinha Meninos da Vila. Eu queria saber como que funciona a captação de jogadoras para começarem na categoria de base e também, já incrementando a pergunta, se o Santos tem um projeto de, assim como no masculino, ser uma potência de revelar jogadoras. Vamos lá. Bom, o Santos, ele nasceu através de uma parceria com o Colégio Santa Cruz, um projeto que tem em São Paulo, ali no Butantã, chamado Meninas em Campo. E enfim, o Santos fez uma parceria com esse projeto, que é um projeto que fica ao lado de uma comunidade carente. Então, boa parte das atletas que faziam parte ali desse projeto faziam parte também da comunidade. Hoje nós, no início do ano, em março, nós organizamos a primeira seletiva aí da base do Santos. Sub-15 e Sub-17 são as categorias que a gente tem. O Sub-15 mais em parceria com a Meninas em Campo e o Sub-17 realmente do Santos. Então nós fizemos a peneira para essas duas categorias e com certeza esse ano iniciamos também um projeto unificado aí com a comissão da categoria adulta, né, para a gente realmente começar a revelar mais jogadoras, apesar que hoje nós já temos 6 atletas que faziam parte da equipe Sub-17 o ano passado atuando na categoria adulta, então nós já temos uma demanda bem legal de aproveitamento aí de atletas da base. Então a ideia da base feminina é que seja equiparada à base masculina do Santos. A partir do momento que você, por exemplo, eu como coordenadora, a partir do momento que eu começo a trabalhar com a base, eu viso sempre trabalhar em cima do projeto do clube. A gente tem um estilo de jogo, a gente tem uma identidade, uma característica, e o ideal é que a gente siga realmente esse DNA do Santos Futebol Clube. Então, com certeza, dentro de alguns anos, se tudo der certo, se deixarem a gente jogar futebol, né? Se não acontecer mais nada, com certeza o Santos, a base do Santos também vai ser uma base que revela muitos jogadores. A gente já tem muito disso, boa parte das outras equipes roubam muitas atletas nossas, a gente já revelou muitas atletas. Mesmo. São Paulo pegou praticamente todas as nossas atletas. Esse ano a gente teve bastante dificuldade para remontar a equipe, porque o São Paulo, o Internacional também, acabaram levando muitas atletas nossos e o Corinthians também, sempre de olho. Então, a gente está sempre revelando atletas. Sub-17 e Sub-15. Isso, Sub-17 e Sub-15. E por que você acha que as meninas optam por sair do Santos e ir para essas outras equipes? Chega a ser infraestrutura? O que chama mais atenção para elas? Contrato de formação. Infelizmente, nós ainda não conseguimos oferecer um contrato de formação, porque isso significa também uma ajuda de custo. Hoje, a base não tem patrocinadores, né? Tem apenas apoiadores e parcerias que nós temos conseguido para trazer melhorias para as atletas, mas hoje o Santos não pode arcar com salário para as atletas da base. Então, basicamente é isso, é o contrato de formação. Essas atletas saíram, não porque elas não gostavam do trabalho, que elas não gostavam da equipe, mas elas foram atrás de dinheiro, o que eu acho que num momento
pode ser um pouco prejudicial, não, porque não necessariamente você vai ter um trabalho adequado para você de base ou a melhor formação apenas porque vão te dar um salário, um pequeno salário, uma ajuda de custo, sendo que você poderia sair no momento. O Santos é a equipe que mais aproveita as suas atletas da base, entendeu? Então, se você olhar por esse lado, não vale a pena sair do Santos. Para que você vai sair se você pode continuar no Santos e ser um atleta de uma equipe adulta, que é uma equipe multicampeã, entendeu? Então, tem muitos fatores e as atletas que ficaram, com certeza, ficaram por essas razões. E também é interessante a gente falar que tem muitas atletas que jogam no Santos, que o sonho delas era jogar no Santos, né? Até quero falar sobre isso com você. O Santos é um time que está na vanguarda do futebol feminino, né? Teve uma pausa, anos muito tristes para quem ama o futebol feminino, para quem acompanha a modalidade, mas voltou com um projeto de força. Né, voltou com um projeto bom, foi campeão por diversas vezes nos últimos anos, apesar do ano passado não ter sido um ano com campeonatos, em 2017, vencendo campeonatos, em 2017 o Santos venceu o Campeonato Brasileiro, em 2018 venceu o Campeonato Paulista, que no futebol feminino tem quase que, acho que dá para dizer, a mesma dificuldade, e muitas têm esse objetivo de jogar num time com tanta tradição no futebol feminino. Isso sem contar, né, as vitórias daquele passado com Marta, Cristiane, a Libertadores e tudo mais. Eu queria saber qual que é a importância desse projeto do Santos de ser um time que tem a base do futebol feminino e que vê o futebol feminino como um investimento relevante. Claro, não estou dizendo que as jogadoras ganham a mesma coisa que os jogadores, porque não está nem perto disso acontecer, mas é um clube que tem o futebol feminino como diferencial, né? Como que você vê a relevância disso? Não, para o clube é uma categoria super importante. Já visto que eles realmente fazem um investimento que parte do masculino, né? A equipe feminina depende ainda da equipe masculina. Então o clube banca essas atletas de renome, banca uma equipe extremamente competitiva. Então só a partir daí a gente já vê a importância que o futebol, né, de mulheres tem dentro do clube, a história e tudo mais. E boa parte das atletas tem vontade. Eu mesma sou uma atleta, hoje ex-atleta, mas que eu decidi encerrar minha carreira no Santos. Era a única grande equipe de São Paulo que eu não tinha jogado. E eu sabia que não podia acabar minha carreira sem passar pelo Santos. Então eu escolhi o Santos como a equipe para eu encerrar minha carreira como atleta. Enfim, ganhei o Paulista e o Brasileiro que você citou, encerrei minha carreira. E acredito que a tendência é que o Santos cada vez mais consiga investidores, consiga mais patrocinadores, né? Esse ano eles já tiveram um patrocinador master aí, que, enfim, não sei dizer exatamente os detalhes, né, do contrato, mas que já é uma grande ajuda. Então, pouco a pouco, a gente vai conseguindo mais investidores para a equipe principal e dessa mesma maneira para a base. Você acredita, então, que agora o Santos vai entrar, está acabando o triênio aí do presidente Pérez, você acredita que para as próximas gestões também está em pauta por exemplo, a partir de vocês ter um presidente que olhe também para o feminino, né? Porque eu acho que a gente teve um Modesto que deu um grande passo, algumas pessoas teve sempre aquela grande discussão entre, poxa, por que elas têm que jogar no Eurico Mussa, por que elas não podem jogar na Vila Belmiro? Você acredita que para uma próxima gestão também se olhe para um presidente que tenha desse valor para o futebol feminino? Eu acho que isso faz parte até de questões mais políticas dentro do clube, entendeu? Porque o futebol feminino dentro do Santos, ele também é um alvo aí enfim, que eleva o nome, né, de um candidato, investir nessa categoria. Então, o histórico até hoje, a gente já teve a passagem de diversos presidentes, e esses presidentes, a gente já está aí com, enfim, o Modesto ficou 3 anos, a gente já está aí há 3 anos ou ele ficou mais? Enfim. Ele ficou três.
Ficou 3. Enfim, a gente já tinha um apoio para o futebol feminino, né? A gente sabe da história do Modesto e o Pérez veio para dar continuidade e, inclusive, tentar melhorar o projeto, né? Evoluir de algumas maneiras. É muito difícil, assim, conseguir algumas coisas, né? Eles estão sempre tentando equilibrar ali, né? Algumas contas, algumas questões, mas o que eu vejo é que dentro do clube tem uma importância muito grande. Alguns outros anos a gente não vinha jogando, por exemplo, no campo porque o treinador do profissional masculino não queria, por causa do gramado, enfim. Então foram outras questões, não era uma questão de presidência, entendeu? Uhum. É Mas verdade, eu né? acho O muito futebol importante. feminino é muito agressivo pro gramado. As Nossa. meninas, nossa, Realmente. elas arrancam 3 a dias para grama, recuperar o coitada. gramado. Nossa Senhora. Mas eu concordo muito com você, Bel. Acho que hoje não dá mais. Da minha parte, por exemplo, que sou sócia, que tenho o direito de votar, não sei se esse ano vai ter voto à distância para eu poder votar, mas para mim é essencial votar num presidente que dê continuidade a esse projeto. Acho que não tem mais espaço para que venha um Odílio e faça o que fez naquele momento, né? A gestão Odílio Laor, que acabou acabando com o projeto para depois o Modesto retomar. Acho que não tem mais espaço para isso hoje. Vamos mudar um pouquinho de assunto, Thaís. Eu queria te perguntar uma coisa sobre a sua posição enquanto jogadora de futebol. Você era goleira. E uma das grandes polêmicas aí de quem não entende de futebol feminino e tudo mais, é essa história de devia diminuir o gol no futebol feminino e coisas do tipo. Enquanto a gente sabe que tem um monte de goleiras que dão mais do que conta do tamanho do gol, até muito mais do que goleiros de times masculinos, né? Queria que você comentasse essa questão de preparação de goleiros. Hoje o Santos tem, né, a Paty Nardi como preparadora de goleiras, que é um movimento inovador, não é todo time que tem, né, uma preparadora de goleiras para o time masculino. O que você acha dessa história de diminuir gol e essa posição de ser goleira? É difícil, né? É uma posição que, se você erra, é um peso gigante. Enfim, conta um pouco sobre essa experiência que você tem. Acho que Então, eu vou... na biografia da Thaís, lá no site dela, para quem não conheceu o site da Thaís, que é muito interessante, está escrito que era uma posição ingrata, né? Você não imaginava no começo e você viu no gol depois, ao longo da sua carreira. Exatamente. Eu meio que caí no gol de paraquedas, né? Porque eu sempre fui muito alta e eu sempre fui meio maluquinha. 1,81. É alta mesmo. Então eu não tinha medo de nada, sabe? Eu sempre fui muito safa, assim, sabe? Muito astuta e moleca de tudo, né? Então eu não tinha medo e me colocaram no gol e eu fui super bem, deu super certo. Eu comecei a jogar em várias categorias lá no clube que eu era associada e, enfim, desde lá para cá nunca mais eu saí, né? E é bem complicado, só que assim, na minha época, eu vou te contar um pouco de como era na minha época. A gente não tinha uma preparação específica de treinador de goleiros. Eu fui ter uma preparação mais específica, eu já tinha 13 anos. Um goleiro nessa idade já está praticamente se formando, aí já tem toda a base técnica, né? Ele vai ganhar força, agilidade, outras questões depois. Mas a base técnica aí já está bem avançada. Então, isso é bem difícil. E toda a minha geração foi assim. Então, a gente tem hoje uma evolução muito grande dentro dessa posição por conta desse trabalho que vem sendo feito. Então, com certeza, a tendência é que cada vez nós tenhamos melhores goleiras. É que antes não se importava. Por exemplo, era mais ou menos assim: você sabe chutar bola? Sei. Então você vai treinar as goleiras. Basicamente assim, entendeu? Então você imagina como é que não era a preparação para as goleiras, entendeu? Não tinha preparação nenhuma. E quanto ao tamanho do gol, eu acho que isso é um assunto desnecessário de discutir. Quem pensa sobre isso vai assistir os jogos da Copa do Mundo e depois a gente conversa, sabe? Não tem muito o que falar.
Vai assistir as goleiras aí de nível mundial, quem realmente vai assistir a Endler pegando no gol para ver se precisa diminuir o gol para ela, né? Exato, vai ver quem realmente tem um trabalho bem feito, tem estrutura para trabalhar, e aí depois a gente conversa, entendeu? Eu sempre treinei, a partir de quando eu iniciei, eu sempre treinei com goleiros homens, e assim, a gente trabalhava de igual para igual, mesmo trabalho, as mesmas condições, e eles ficavam sempre muito impressionados, entendeu? Porque muitas vezes a gente fazia muito melhor que eles. Uhum. O que eles tinham era mais explosão, mais agilidade, mais velocidade por conta de uma questão biológica, mas a gente não perdia em nada, trabalhava equiparadamente, enfim, da mesma forma. E falando um pouquinho dessa questão da Paty Nardi, né, dela ser a treinadora, o Santos tem um pouco também dentro do seu DNA, de dar oportunidades para ex-atletas trabalharem no clube, né? Ele tem essa coisa de abraçar seus ex-atletas. No futebol feminino não era assim. A primeira ex-atleta que a gente teve aí trabalhando foi a Aline Xavier, que faz parte do administrativo ali do futebol profissional, né? Que é quem mantém tudo isso girando, rodando. É uma profissional que faz toda a diferença ali dentro. E, enfim, essa nova gestão tomou isso como algo importante para eles, né? Dar sequência aí para que as atletas possam terminar aí a sua formação, a sua carreira, enfim, aproveitar, né, a sua formação dentro do clube, e é algo que vem dando super certo. Enfim, a tendência é que isso passe a ser um padrão de agora em diante. Eu acho também, com o crescimento do futebol feminino, uma coisa legal que a gente está vendo são as críticas. Então, uma melhora nas críticas. Era muito fácil questionar futebol feminino. Você fala qualquer coisa, ninguém assiste, ninguém sabe mesmo, não. Agora, se você vai ser um comentarista, um jornalista, você tem que saber o que você está falando. Eu vi muito no futebol, principalmente na Libertadores do Santos, acho que foi no Facebook, muitos jogos. Você começa a colocar pessoas para comentar o futebol feminino, então você sabe criticar. Agora você sabe criticar uma lista de seleção, né? Quem foi convocado, quem não foi convocado. Isso é muito importante, né? Acho que antes simplesmente a convocação do futebol feminino não era criticado porque não se entendia, não sabia fazer uma crítica, né? Acho que hoje existe uma crítica em cima. Uhum. Não, e até os comentários, né? A gente via comentaristas que não sabiam, enfim, falava o nome de uma, era outra que não tinha nada a ver. Era bem complicado assistir. Acho que ainda tem, jogos. Mas quando tem, as pessoas reclamam, elas cobram. Eu, quando assisto, às vezes, uma transmissão e tô vendo que não tá legal, eu vejo que eu não sou a única que tá incomodada. Essa cobrança é muito importante, porque a partir do momento que você cobra qualidade, quer dizer que você se importa. E que você está acompanhando, você sabe que não é isso aí, né? Não é essa jogadora aqui que você está falando. Enfim, então a cobrança é um bom sinal. Exatamente. Para a gente era bem difícil, né? Para quem atua, você vê que estavam fazendo ali de qualquer maneira, era bem complicado. Então, é muito, muito bacana ver a evolução, ver a quantidade de pessoas, de jornalistas, porque assim, não era questão de ser homem ou mulher. A gente tinha muitas jornalistas mulheres que não tinham a mínima ideia do que era o futebol feminino, entendeu? Então isso é bem triste, porque você é jornalista, você é mulher, você trabalha, por que você não vai atrás de esportes praticados por mulheres, para você poder dar mais prestígio e melhorar a qualidade desse trabalho, né? Então hoje isso acontece, hoje existe uma comunicação melhor entre todas as mulheres que trabalham no meio esportivo. Isso também tem ajudado bastante, viu? Eu acho que até mesmo esse ano, né, quando teve a coletiva da Cristiane, quantos jornalistas estavam lá, e eles mesmos falam que quando termina o jogo das sereias, que existem várias crianças querendo, porque eles falam, o masculino às vezes sai de carro, sai de alguma forma. As meninas às vezes saem a pé, tem um contato muito maior com a torcida. E existe agora um fã-clube, eu acho que isso é muito legal. Ter uma coletiva pós-jogo, esse ano, se eu não me engano, passou na Band, Santos e Grêmio. Acho que foi isso, na Sereia, tenho quase certeza. Foi isso. Não foi? E foi muito legal, pô, acho que era 3 da tarde na Band,
tá passando Santos e Grêmio. Isso você assiste, é uma qualidade diferente. Eu acompanhei muito a Libertadores que a gente acabou perdendo, e uma das defasagens, na minha opinião, era o estilo de transmissão, porque era aquela câmera aberta, que é óbvio que 2 horas ficam cansativos. Você pode fazer o jogo que você quiser. Se não tem um close, se não tem uma didática, uma produção audiovisual para o jogo, você vai falar, nossa, futebol feminino é chato. Não, é a maneira que está sendo transmitido, né? Não, é lento, é chato. É claro que quando fica aberto, muito mais aberto o plano, você vê o jogo de uma forma totalmente diferente. Não é um jogo para torcedor, é um jogo para uma analista de desempenho, uma análise tática, né? Fica bem diferente. Você tem toda a razão. Isso faz toda a diferença. Trabalhar o produto audiovisual do futebol feminino, eu acho que é uma coisa que a gente está avançando. E você até comentou que, infelizmente, né, às vezes o futebol feminino acaba dependendo do masculino. Agora, nesse momento pós-pandemia, você vê que depende novamente dos homens voltarem para tentar algo, ou mesmo eu vi a Aline Pellegrino comentando coisas do tipo, o futebol feminino é bom porque a gente pode fazer testes. Se der certo, deu, se não der, tudo bem. Como você vê esse cenário agora? Então, primeiro a gente vai precisar usar o exemplo do masculino, até para a competição, né, para como vão ser feitas as coisas. O futebol masculino vai ser o primeiro a voltar, né, o profissional, até porque saiu uma reportagem falando que tiraram a obrigatoriedade das equipes participarem das competições de base, principalmente, então isso também é um pouco triste. É claro que a gente vai participar das competições que tiverem, se Deus quiser haverão as competições aí, né? Mas é bem complicado, porque a gente precisa usar aí o masculino, que tem uma estrutura melhor, para analisar e ver como eles vão fazer e usar eles de espelho para a gente fazer. Da mesma forma, eles usarem o que está sendo feito fora do país, né? Enfim, Da Alemanha, por exemplo, dos campeonatos que já começaram. Exato, da Bundesliga, campeonatos que começaram, para tirar de exemplo o que eles estão fazendo e vendo o que está funcionando e o que não está. Então a gente vai ser um processo, entendeu? Eles vão ser meio que a cobaia geral, entendeu? Das outras categorias, exatamente. Eles vão primeiro e a gente vai atrás, não deve demorar muito, né? Lógico, mas com certeza a gente vai precisar sim do exemplo deles e infelizmente é provável que dependa mais do que nunca deles, né? Thaís, a gente se preparando para a entrevista, como a Bel falou, a gente deu uma olhada no seu site, viu a sua história e a gente ficou curioso sobre um projeto que você tem, que é o Guerreiras Project. Você pode contar um pouco para a gente sobre isso? Bom, na verdade eu sou embaixadora, né? Uma das embaixadoras, enfim. A Pelé foi até diretora desse projeto. A gente tem uma amiga em comum. Quando eu voltei para o Brasil, eu fui jogar em Pernambuco, né? Em Vitória de Santo Antão. E aí eu conheci uma gringa doida lá, a Caitlin Fisher, que, enfim, ela se formou em Oxford, pós-graduou em Harvard, enfim, o contrário, sei lá, enfim. E ela jogou no Santos com o Cleiton, isso quando iniciou, quando era prefeitura, sabe? Viveu o futebol aqui, né? E isso ficou enraizado ali, né? Ficou arraigado nas veias dela ali, né? Essa paixão pelo futebol aqui do Brasil. E quando ela se formou, ela é antropóloga, né? Ela veio para o Brasil para iniciar um estudo, iniciar alguns vídeos e tal. E aí ela fundou o Guerreiras. Na verdade, ele utiliza o futebol de mulheres para falar sobre a igualdade de gênero. Então, a gente atua em diversas comunidades para levar realmente a possibilidade para essas meninas que muitas vezes não têm um momento ali de diversão, que tem que cuidar dos seus irmãos, ou comunidades que a gente tem problema de prostituição infantil, de drogas. Esse projeto, a gente fez também um projeto audiovisual muito bacana há alguns anos,
Enfim, tem fotos das nossas intervenções, até no Museu do Futebol tem bastante material nosso. E a gente trabalhou durante um bom tempo em diversos lugares, enfim, trabalhando até com capacitação de atletas, para que elas se transformassem e difundissem a ideia, né, do projeto. Enfim, aí a Caitlin foi contratada pelo FIFPRO, que é o Sindicato Mundial de Atletas Profissionais de Futebol, né? Eles fizeram o departamento de futebol feminino e ela foi contratada. E desde que ela foi contratada, o nosso projeto está um pouco mais parado, porque ela ela era presidente, né, a fundadora. Então agora, e assim, tá todo mundo trabalhando com tanta coisa, mas nós somos um coletivo. Enfim, a Silvana Guller, não sei se vocês conhecem, ela faz parte também. A gente tem mulheres de diversas áreas que atuam juntas. A gente sempre debate questões importantes, todo mundo atuando em cada área em prol aí realmente da liberdade, né, para as mulheres. Eu acho muito legal esse projeto e eu vejo muito como dificilmente ex-atletas do futebol feminino vão parar por aí, né? Vão simplesmente... Porque é uma luta, não é só um esporte. Então, eu acho que, assim, qualquer mulher, eu vejo qualquer atleta que se aposente ou pare de jogar, não vai querer, porque sabe a importância. Eu vejo muito, assim, na minha escola, era simplesmente handball para as meninas e futebol para os meninos e ponto. Hoje, né, 15 anos depois aí, que eu estava na escola e tudo, eu vejo já que existe uma mudança, já, porque veio de vocês, veio das ex-atletas, veio das atletas, de mostrar, porque tem que começar do começo, tem que começar desde o pai, podendo dar a boneca sim, e também dando a bola, por que não? Então, você não colocar, você faz isso ou isso, acho que é um trabalho muito legal e eu fico muito, muito orgulhosa de todos vocês que fazem, das atletas, porque é muito importante para as novas mulheres que não sejam só simplesmente atletas. Mulheres que queiram entrar em contato com o futebol, né? Que é isso, né? É consumir o futebol de diversas formas. Antes a mulher não podia entender, sabe? O que a mulher sabe de impedimento? Minha mãe foi quem me ensinou o que era impedimento. Legal. Ela disse que nem lembra disso, mas foi ela que me ensinou o que era impedimento, entendeu? E minha mãe, assim, ela sempre me apoiou, mas ela não queria que eu jogasse futebol, entendeu? Enfim, ela achava muito agressivo, muito violento, mas meu pai ensinou eu e minhas irmãs e pra gente era uma paixão. Então, para mim, aqui na minha casa, eu não sofri nenhum tipo de impedimento ou de preconceito. Pelo contrário, um dos primeiros brinquedos na minha casa, com certeza, foi uma bola. Para todas nós, entendeu? Exatamente, sem problema nenhum. Minha casa sempre... minha mãe é daqui de Minas Gerais, a gente sempre teve um sítio aqui num lugar mais afastado e sempre teve campo de futebol. Enfim, era o tempo inteiro, todo mundo jogando futebol, o tempo inteiro. E jogando, enfim, todo tipo de esporte, né? Eu sempre pratiquei diversos tipos de esporte, nunca foi uma coisa só, mas futebol sempre foi um vício, né, na minha família. Bom, então eu acho que isso, a gente falou de tudo, falou da pandemia, falou da sua carreira. Eu queria te agradecer muito, até o Zoom aqui está me mandando uma mensagem que eu tenho que acabar essa conversa. Muito obrigada, Thaís, pelo seu tempo. Obrigada, Anitta, por compartilhar essa entrevista. Eu queria muito que ficasse completa. Fiquei muito feliz de você ter aceito o convite. Obrigada, boa sorte no Santos, boa sorte no seu projeto também. Não, eu que agradeço vocês aí. É muito bacana que tenhamos mulheres aí, né, dentro aí do clube e batendo o pé ali para que cada vez mais a nossa modalidade cresça e seja mais respeitada. Esse lugar é nosso também. É nosso porque a gente quer, porque a gente gosta de futebol, porque a gente gosta do Santos, e para tirar vai dar muito trabalho, então é melhor nem tentar. Provavelmente não vão conseguir. Eles vão fazer uma briga muito grande que eles não querem. Não mexa no futebol feminino, próxima gestão, nem ouse. Que a próxima gestão coloque muitos jogos na Vila Belmiro, porque é o mínimo que as sereias merecem. É jogar clássico, e não é só que elas merecem, né,
que dá retorno, as pessoas vão aos jogos, né? Então, o último jogo que o Santos fez na Vila Belmiro contra o Cruzeiro tinham 7 mil pessoas, é mais do que nos jogos do masculino muitas vezes. Então, o masculino muitas vezes não está conseguindo colocar isso lá dentro. Exatamente, então é a realidade. O Santos, o futebol feminino do Santos, as sereias da Vila, elas têm por que jogar lá, porque as pessoas querem. Um dia a Vila vai ser nossa. Vai, com certeza. O futebol feminino mais bonito disso é que é um futebol acessível. É um futebol que você conhece as histórias das pessoas, não é um futebol que a gente está com uma barreira enorme, como nós jornalistas temos com o masculino. É um futebol que você vê humanidade. Eu acho que isso é muito bonito no futebol feminino. Com certeza, meninas. Muito obrigada, Thaís. Obrigada, Anitta. Obrigada, Thaís. Nada, Obrigada pelo convite. Tchau, Um beijo, gente. Tchau. Valeu. Tchau, beijo. Tchau.